Bem que a gente gostaria que nossos filhos fossem super amigos e nossa casa uma perfeita harmonia todos os dias, não é mesmo? Mas quem tem mais de um filho em casa sabe, nem sempre é assim. Eu sou Letícia Lemes, educadora parental, consultora em criação consciente e mãe. Quer conhecer estratégias para acabar de vez com as brigas entre seus filhos? Continua comigo nesse vídeo. Seja disputa por um brinquedo, ou pelo lugar no carro, ou mesmo pela atenção dos pais, há vários motivos que levam os filhos, os irmãos, a brigarem. Mas a gente também tem que lembrar que os irmãos são pessoas diferentes, que têm opiniões diferentes, gostos, expectativas, interpretações da realidade diferentes. E eles estão ali dividindo o mesmo espaço, a mesma mãe, o mesmo pai, né, os mesmos cuidadores. E nem sempre isso é tranquilo e fácil para eles. Então, neste vídeo, eu vou te dar 8 estratégias práticas para lidar com essas brigas entre os seus filhos. E continua comigo até o final do vídeo, porque lá no finalzinho eu vou te dar mais 2 dicas bônus que vão garantir maior harmonia dentro da sua casa. Eu sei que quando a gente escuta a briga começando, já queremos logo intervir, mas é recomendável que você espere pelo menos um pouco. Isso porque, em primeiro lugar, você vai dar a chance de que as crianças resolvam o conflito da forma delas, do jeito delas, que elas mesmas encontrem a forma de resolver esse conflito. Principalmente se você já dedicou tempo antes ensinando as crianças a resolverem conflitos. E não se preocupa que eu vou te falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Agora comenta aí se você já passou por isso, já aconteceu de você esperar para intervir numa briga e aí você acabar se surpreendendo com a capacidade dos seus filhos de resolverem sozinhos. Comenta aí pra gente saber. Em segundo lugar, essa não intervenção é importante porque um dos principais motivos que leva as crianças a brigarem é a disputa pela atenção dos pais. Então, quando você intervém imediatamente num conflito, você passa a mensagem para as crianças de que brigar é uma ótima forma de chamar a sua atenção. Então, a dica é: só intervenha quando for realmente muito necessário ou quando você perceber que o conflito está se estendendo ou gerando uma agressão física, por exemplo, algo mais sério. Mas e aí, Letícia, se eu precisar intervir, como é que eu vou fazer? Como é que eu ajo nesse momento? Vamos para a próxima dica. Quando for necessário intervir, respire primeiro, se acalme, para que você possa intervir de forma calma na situação. E aí, o seu papel, a primeira coisa que você tem que fazer é acalmar as crianças. Se elas estiverem muito nervosas, não estiverem conseguindo conversar para resolver aquele conflito, aquela situação, você deve indicar a elas que se acalmem primeiro. Você pode dar várias formas, estratégias para as crianças se acalmarem. Elas podem, por exemplo, ir cada uma para um lugar, para um cômodo da casa, para algum canto que elas gostem mais. Elas podem tomar uma água, elas podem ganhar um abraço se elas quiserem, né? Às vezes, quando são duas crianças muito pequenas, as duas podem querer o seu colo. A questão é elas terem um momento ali de se acalmar, você também se acalmar, para que depois venha a resolução do problema. Não dá para resolver nenhum conflito quando as pessoas estão nervosas, não é mesmo? Então, se esforce em acalmar as crianças e se acalmar também. Um detalhe aqui, uma atenção. Não se trata de mandar cada criança para um canto, num formato, assim, num tom de castigo, né? Cada um para o seu quarto. Não. Elas devem escolher a forma que elas acharem que é melhor para elas se acalmarem. Você pode dar sugestões de maneiras úteis para elas fazerem isso, mas cada uma vai escolher o que achar melhor para poder se acalmar. Cada pessoa é única, assim como a nossa forma de se relacionar com cada pessoa. Então é normal que a gente tenha um relacionamento um pouco diferente com cada filho. Isso não significa que ame mais um ou outro, você sabe. Mas o relacionamento é um pouco diferente, porque cada filho é uma pessoa diferente. No entanto, no momento de um conflito, você não deve dar nenhum tipo de tratamento diferenciado para nenhum dos filhos.
eles têm que ser tratados igualmente durante o conflito. As regras têm que ser iguais para todos, não é verdade? Eu sei que na hora da briga, às vezes a gente quer consolar aquele que foi ferido, que ficou mais chateado, dar uma bronca naquele que feriu. Mas calma, você vai ensinar o que é preciso para os seus filhos. Nesse momento, você tem que acalmar as crianças e resolver o problema, focar na solução, certo? Então, não trate as crianças de forma diferenciada nesse momento. Porque senão, aquela criança que você deu um tratamento um pouquinho melhor naquele momento, que você beneficiou na hora do conflito, ela vai receber a mensagem, ela vai interpretar que brigar, ser vítima de um conflito, é uma boa forma de ter a sua atenção diferenciada. E por outro lado, a outra criança que recebeu a bronca naquele momento, que foi tratada um pouco pior, digamos assim, foi prejudicada naquele momento do conflito, ela pode começar a ter dúvidas sobre o seu amor por ela, sobre a importância dela na família, sobre o valor dela comparado com o valor do irmão. E isso, a longo prazo, vai gerar conflitos ainda piores, diferenças ainda piores entre os irmãos, tá bom? Então, nesse momento, a dica é: trate igualmente os filhos durante o conflito. E quando os filhos solicitam a nossa intervenção, gritando, fulano fez tal coisa. Ou então quando a gente é obrigado a intervir, porque as coisas estão saindo do controle entre eles, devemos evitar também ser juízes nesse conflito. Nós devemos buscar ficar isentos durante o conflito, não tentando encontrar quem é o culpado, quem começou a briga. Isso porque o nosso papel enquanto pais e educadores é mediar o diálogo, ajudando essas crianças, esses irmãos, a encontrarem uma solução respeitosa. Após todos estarem calmos e prontos para o diálogo, você pode pedir a eles que digam como se sentiram com aquela situação. Se eles começarem as acusações um contra o outro, lembre-os de que agora é a hora de contar como se sentiu e escutar o outro, e não de achar culpados. Depois, diga a eles que tentem pensar numa solução que seja respeitosa para ambos. Se eles tiverem dificuldade de pensar em algo na hora, você pode dar alguma sugestão, mas também pode dizer a eles que eles podem tomar um tempinho para pensar e depois vocês voltam a conversar sobre o assunto. Com o tempo, o treino, esse processo vai ficar cada vez mais rápido, porque eles vão ter mais facilidade com o tempo de encontrar soluções ali respeitosas. Não sendo juiz da situação, nem tratando ninguém de forma diferenciada, as crianças logo perceberão que de nada adianta brigar para conseguir a sua atenção ou privilégios, o que a longo prazo já vai diminuir muito os conflitos entre eles. Além disso, motivando as crianças a buscarem sozinhas as soluções para os seus conflitos, você vai estar ensinando a elas habilidades sociais, de comunicação, que elas vão usar para toda a vida. E aí, tá gostando das dicas? Então já curte aí o vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos que ainda faltam mais 4 dicas, além das 2 bônus que estão lá no final. Um dos principais motivos para as disputas entre os irmãos é algum brinquedo, não é mesmo? Então, uma dica que já vai eliminar esse motivo aí, esse problema, é criar um revezamento dos brinquedos que são mais disputados, né? Por exemplo, o tablet, o celular, a televisão, enfim, aquele brinquedo, aquele objeto de desejo aí da sua casa que geralmente gera as discussões aí, as brigas, disputas. Combine um revezamento desse brinquedo. Faça também combinados para outras situações que geram disputas, como lugar no carro, tarefas domésticas, enfim, tudo aquilo que você sabe aí na sua casa que gera disputas. Faça então um combinado de revezamento. Tem alguma forma estratégica ali de você lembrar para eles não fazerem pegadinha? Como, por exemplo, ter o dia da semana certo ou o horário certo, que assim fica mais fácil de você lembrar. Ou você pode também fazer um quadro de rotinas e ali organizar de uma forma escrita, que fique mais fácil para você lembrar e também para eles lembrarem um ao outro. Combine com os filhos atividades para fazerem todos juntos. E eu não estou falando simplesmente brincar junto, não. Tem que ser uma coisa intencional, marcado, assim, como uma tradição familiar
que, pra falar a verdade, eu adoro. E, na verdade, pode ser qualquer coisa simples. Um jogo em família, seja um esporte de grupo ou um jogo de tabuleiro, uma leitura em conjunto, em que cada filho pode ali ir lendo um pedacinho ou interpretar um personagem, uma receita que vocês podem fazer juntos, um jantar especial, enfim, alguma coisa simples que seja viável para sua família, para sua rotina familiar e que também não precisa ser todo dia. Você pode combinar que seja, por exemplo, no primeiro domingo do mês ou todo sábado. Ter ali alguma periodicidade marcada para que eles todos fiquem na expectativa daquele momento especial em família e também para que você possa também fazer o revezamento. Porque às vezes um filho pode se sentir mais prejudicado, mais favorecido que o outro naquela atividade. Então, tendo já uma data combinada para acontecer de novo, vocês já podem combinar o revezamento desse papel que cada filho vai exercer nessa atividade conjunta. Cada pessoa é única, cada ser é único nas suas necessidades, nas suas interpretações do mundo, na sua forma de se relacionar com o outro. Então, evite colocar rótulos nos seus filhos. E essa dica vale tanto para o filho único como para os irmãos. Porque quando você coloca um rótulo no filho, você aprisiona ele dentro de um papel que ele tem que exercer. E a palavra de um pai, de uma mãe, de um cuidador é muito importante para o filho. Então, ele vai realmente assumir aquele papel que você der para ele. Então, evite colocar um rótulo também comparando os irmãos. Então, aquele ali é o mais bonzinho, o fulano é o filho mais quietinho, a fulana é a filha mais bagunceira, né? Então, evite esse tipo de rótulo, porque além de você aprisionar a criança dentro daquele papel, você também cria um distanciamento ainda maior entre os irmãos. Porque se o meu irmão é o mais tímido, eu não posso ser o tímido da família. Se o meu irmão é o mais bagunceiro, eu não posso ser o bagunceiro da família. Então você estabelece papéis ali e gera uma distância ainda maior entre as crianças. E também não encare a relação entre os irmãos como simplesmente ciúme. Quando um irmão mais novo chega na família, aquele mais velho, ele tem uma crise de insegurança. Ele tem uma insegurança com relação ao amor da família por ele e também com relação ao papel dele, a importância dele na família. Então, escute essa insegurança do seu filho, reforce para ele o amor que você sente por ele, para que ele se sinta ainda valorizado dentro dessa família, importante dentro dessa família. E uma boa forma de fazer isso, e que vale tanto para o irmão mais velho, como depois, quando os dois já estão mais ou menos na mesma idade, você fazer com todos eles, né, com todos os filhos, é ter algum momento individual com o seu filho, alguma atividade individual com cada filho. Eu sei que essa dica é muito difícil de pôr em prática todos os dias, não é mesmo? Às vezes a gente não consegue nem ficar com todos os filhos ao mesmo tempo, por algum tempinho assim, dedicado a eles exclusivamente, quanto mais com cada um dos filhos, né? Mas procura combinar, então, pelo menos uma vez por semana, de você ter alguma atividade ali, mesmo que seja pouco tempo, mas que seja exclusivo para aquele filho. Ele vai se sentir muito valorizado com isso, por ter a sua atenção exclusiva. E faça isso igualmente, né? Cada filho tem que ter esse momentinho exclusivo para que ele possa se sentir importante, valorizado, amado, para que ele reforce essa certeza do seu amor. A gente sabe que a gente ama os filhos, imagina, a gente toma cada decisão pensando neles, mas eles precisam saber disso também, né? A gente precisa reforçar isso, porque a verdade é que essa insegurança, ela existe dentro deles. Algum nível de disputa entre os filhos é até normal e até, de certa forma, em certo ponto, saudável. Porém, a gente tem que estar atento com os excessos, atento ao bullying. Infelizmente, a prática de bullying entre irmãos é muito comum. Apesar de geralmente ser vista como normal, a intimidação física ou mental traz consequências para a saúde mental da vítima e também para a relação entre os irmãos. Então, eu vou te passar 3 pontos de atenção para você identificar se está acontecendo bullying na sua casa. 1. É deliberado, ou seja, a criança ela tem a intenção de machucar fisicamente ou emocionalmente o outro irmão. 2. É repetido, ou seja, a criança está sempre ali mexendo com aquele mesmo irmão, repetindo aquela intimidação, aquela briga com aquele mesmo irmão. 3.
há um desequilíbrio de poder, ou seja, a criança que agride, ela sente que a outra criança é vulnerável com relação a ela. Além de todas as dicas que você já viu neste vídeo, que vão te ajudar a lidar com o bullying também na sua casa, eu vou te dar mais algumas dicas específicas para lidar com o bullying, para prevenir e impedir que ele continue acontecendo, caso você tenha identificado que está ocorrendo na sua casa. Então, em primeiro lugar, deixe claro que a casa é um lugar seguro e de respeito e que o bullying não será tolerado, que todos devem tratar um ao outro com respeito. Se for necessário, explique aos seus filhos o que é o bullying, claro, adequando a sua fala à idade das crianças. Seja exemplo, modelando o comportamento que você quer ver nos seus filhos. Então, evite agir com raiva, de forma agressiva, demonstre respeito por cada membro da família. Pratique essa educação positiva de forma clara e consistente. Cultive um bom relacionamento com seus filhos. Ouça seus filhos e valide se eles contarem que estão sendo emocionalmente ou fisicamente abusados por alguém, mesmo que seja um irmão ou irmã. Reforce a ideia de que a casa é um lugar seguro e confiável. Descubra o que está por trás do comportamento agressivo e não rotule a criança de malvada ou coisas do tipo. Ela pode estar tentando chamar a atenção ou então estar sofrendo intimidação na escola, por exemplo. Então, busque entender o que está acontecendo com ela. Se necessário, procure orientação profissional, tanto para o agressor quanto para a vítima também. E agora vamos para as dicas bônus. Número 1. Seja persistente. Não é na primeira vez que você aplicar essas estratégias que a paz vai passar a reinar na sua casa. Na verdade, é bem provável que o oposto ocorra. Por quê? Quando você muda a sua forma de lidar com o comportamento das crianças, elas tendem a testar a sua mudança para ver se é isso mesmo. E é normal, isso faz parte do desenvolvimento das crianças. Elas testam as coisas para ver até onde ela pode ir, não é mesmo? Mas então seja persistente, continue aplicando essas estratégias todas as vezes. Se você esquecer, escorregar, volta, lembra, retoma, revê o vídeo, não desista. Continua aplicando essas estratégias que eu te garanto que vai dar certo. Não se culpe. Se seus filhos estiverem brigando muito e mesmo depois de você ter aplicado com consistência todas essas regras, essas estratégias, eles ainda não tenham se tornado grandes amigos, não se culpe, não ache que o método não funcionou ou que você está errada de alguma forma. Na verdade, algumas pessoas têm temperamentos tão incompatíveis que elas nunca vão ser tão amigas quanto a gente gostaria que os nossos filhos fossem. O nosso papel enquanto pais, cuidadores, educadores, é ensinar para os nossos filhos habilidades sociais, de comunicação, para que eles tratem um ao outro com respeito e empatia. Então, por mais que eles não se tornem tão grandes amigos, com essas estratégias que eu te passei, eles certamente vão aprender isso, a se tratar com respeito e empatia. E essas habilidades sociais, elas não vão ser úteis só ali na relação entre eles, mas também com qualquer relação que eles tiverem no futuro na vida deles. Bom, eu espero que essas dicas te ajudem a lidar com as brigas aí na sua casa. Se você gostou, curte o vídeo aí, comenta para eu saber o que você achou. Se você tiver alguma dúvida a mais, também pode comentar aqui, eu prometo que respondo, tá bom? E se você quiser ver essas estratégias por escrito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o meu blog, onde você vai poder ver um artigo bem completo sobre isso, com algumas coisas extras também. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Um beijo e até mais!